Shalom, shalom, muita paz a todos os meus amigos, amigas, colegas, a todos os irmãos e irmãs, cristãos e suas ramificações. Shalom a todos os irmãos yahodins, judeus, a todos os muçulmanos, shalom a todos os irmãos de fé de matriz africana, shalom a todos os irmãos kardecistas, espíritas, livres pensadores e ateus. Bom, ontem nós falamos sobre Balaão e também sobre algumas posições de Yahushua ou Jesus. A questão do Estado e da religião. A questão de comercializar a fé. Hoje nós vamos dar sequência para tentar encerrar essa temática, falando sobre o então denominado mágico, impressionista, não é? Talvez um David Copperfield da época do Atos dos Apóstolos, da época em que Paulo ainda não era convertido, desculpa, mas na época em que o evangelho estava sendo levado pelo apóstolo Pedro, por Filipe, por Tiago e por João. Então, nós damos sequência... obrigado, amor da minha vida, minha esposa. Nós damos sequência a essa palavra, a esse alimento, a essa paraxá dessa tarde, e que o Espírito do Eterno abra os seus olhos espirituais, porque está escrito: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Seria muita pretensão, soberba e arrogância minha querer dizer para você que assim que eu abro a boca, o Espírito fala por mim. Não. Assim que eu ensino a palavra, e a palavra ela é viva, desde a Torá até o Novo Testamento, tudo que for bom, tudo que for puro, tudo que for edificante, tudo que for saudável, tudo que for bom, do bem, da luz, tudo que salva, que ilumina, que cura, que abre portas, que abençoa, que liberta, é palavra de vida. Então, preste bem atenção. Você já ouviu falar em impressionismo, já ouviu falar em hipnose, já ouviu falar em sugestão, já ouviu falar em truques, em tecnologias de ponta, que hoje está muito mais, né? Você já ouviu falar em mágicos, já ouviu falar em ilusionista, já ouviu falar também no grande mágico, eu esqueci o nome agora, não sei o que, Rodine, e já ouviu falar também no grande mago, não é? Merlin, lá do tempo do rei Arthur, não é? Muito bem. Veja, antes de entrarmos nesse texto, eu terminei a live de ontem citando uma máxima de Jesus com relação às políticas. O Evangelho de Lucas 22, 25, Yahushua ou Yeshua, Jesus vai dizer assim: de autos epo basileus ethnos, crieion autos, kai esos ziazo, kaleon eu ergetens. Ou seja, Jesus está dizendo, referindo-se aos políticos, aos homens de alta patente, de alto cargo, referindo-se aos prefeitos, governadores, políticos, e na sua época o modelo, não é, de política era o monarca, eram os imperadores, ou seja, o imperador de Roma. Os reis, disse Jesus, os reis das nações as dominam, e os que a tiranizam são chamados benfeitores. A questão aqui não é um ataque de Jesus, porque ele não é bitolado, não é fanático,
Jesus está dizendo que entre os governadores, entre os reis, tem algum problema em ser rei? Tem algum problema em ser governador? Há algum problema em ser prefeito? Há algum problema em ser vereador, deputado estadual, deputado federal? Há algum problema em ser primeiro-ministro ou ser presidente da República? Há algum problema em ser senador? Não, não há nenhum problema. Desde que você não se corrompa, desde que você cumpra o seu mandato, o seu chamado, cumpra o seu trabalho, o seu servir à sociedade, o seu trabalho, o seu ofício laboral público de elaborar leis, ajudar a ruas, avenidas, pontes, escolas, hospitais, direitos trabalhistas, verbas para a saúde, não é? Tudo aquilo que todo mundo já sabe e almeja dos nossos políticos. Não há nenhum problema em ser político. A problemática é você não se corromper, você não fazer parte do câncer em metástase enraizado há séculos no Brasil, desde o tempo de Dom João VI, não é? Em corromper, em explorar, em manipular, em escravizar, em enriquecer ilicitamente, em abandonar o povo, os eleitores. Por isso Jesus diz, os reis das nações as dominam. E, olha só, e os que tiranizam são chamados benfeitores. Pois é. Quando nós lemos estas máximas de Yahushua, nós paramos e pensamos que, de fato, a oportunidade ela é concedida, ela é dada a você disputar um cargo público. E os eleitores, porque Deus não se envolve em política, presta bem atenção nisso. Porque Deus sabe como é o coração do homem. Repito, Irmeniahu, Jeremias 17, que vai dizer, 19 ou 9, que enganoso é o coração do homem e mais perverso do que todas as coisas. Lembrando, quando o povo de Israel pediu um rei, um monarca, uma autoridade humana, Deus deu o recado ao profeta Samuel, o qual passou para a nação dizendo, vocês querem um rei? Beleza. Então, vocês terão um rei. É isso que vocês querem. Então, vocês querem que um homem governe vocês. Muito bem. Sabendo Deus que o homem é cheio de limitação, de falhas, de que o homem é cheio de lascívias, avarezas, não é? Arrogâncias, ganâncias. E que o coração do homem, como diz Jeremias 17, 19, é ruim. Olho grande, zoião, que é tudo para ele. Imbuído de autoridade, de fé pública, de imunidade parlamentar, o homem faz o que ele quer. Então Deus disse para a nação por meio de Samuel, vocês querem um Deus? Ou perdão, vocês querem um rei? Então será assim. Aí foi escolhido Saul, tal, e você já sabe o fim catastrófico que deu. E todos os reis de Israel, a grande maioria, sempre pisou na bola. E Deus diz, vocês terão um rei e eu não serei mais o condutor, ou seja, a política teocrática. Agora quem vai governar vocês é o homem. E assim foi. Mas vocês vão ter que pagar isso, pagar aquilo, pagar isso, pagar aquilo. Vários tributos, vários impostos. Uns serão como escravos, suas mulheres terão que dar tudo do bom e do melhor para o rei, etc, etc, etc. Não era isso que queriam?
Entretanto, nos dias de hoje, a gente, analisando bem essa máxima de Jesus, que os reis das nações as dominam e os que a tiranizam são chamados benfeitores. Há uma antítese, há uma inversão de valores dentro desta fala de Jesus, porque, a bem da verdade, os governadores, os prefeitos, os deputados e vereadores, os presidentes, os senadores, os juízes, não deveriam se enquadrar nesta outra parte do e os que a tiranizam são chamados benfeitores. Pare para pensar e analise alguns países do mundo, como a Coreia do Norte, como a China, como alguns países africanos com os seus guerrilheiros e milícias, como alguns países do Oriente Médio com os jihadistas, com o povo fundamentalista, sistemático do Talibã, que usa a religião para destruir, para matar, bem como Saddam Hussein e Osama Bin Laden. Bem como também o povo de Israel, com todo o perdão, algumas décadas atrás, que expulsou a comunidade hebraica negra de Jerusalém, de Israel, e isso ficou muito feio. Bem como tantos outros países, como Venezuela, como Cuba, e bem como também o Brasil. Mas a questão é, ouve-se dizer muito isso, que a voz do povo é a voz de Deus. In vox populis, vox Deo. Mas quando que a voz do povo se torna a voz de Deus? Uma voz que deve ser ouvida, que deve ser respeitada, que deve ser honrada. Quando? Porque me parece que pelo mesmo erro que os judeus de Samaria fizeram aqui em Atos capítulo 8, me parece que todos nós brasileiros também assim o fizemos durante décadas neste país. Desde o latifundiário até as grandes cidades modernas, com as suas indústrias metalúrgicas, com as suas empresas, com as politicagens das subprefeituras, com as lavagens de dinheiro, com as propinas, em todo o ramo do comércio e mercantil. Quem tem, fica nesse ponto, quem não tem, não tem e é expulso. A questão do salário, a péssima distribuição de renda, a discrepância entre o salário da mulher e do homem ocupando o mesmo cargo numa empresa, a questão do preconceito e discriminação racista ou homofóbica nas empresas e em todos os setores da sociedade, os preconceitos e discriminações estruturais neste país. Quando nós olhamos para as reportagens que passam na televisão, onde idosos, mulheres e homens disputam com os urubus carniceiros e com os ratos pedaços de ossos
em caçambas de grandes açougues ou mercados, nós estamos vendo o quê? Um governo bom, amável, maravilhoso, humano, humanitário. Um governo que se dedica ao seu povo, ou estamos vendo um governo tirano? Quando nós olhamos e vemos pessoas entregando toda o seu fundo de garantia. Quando nós vemos as pessoas entregando os seus proventos de anos de trabalho à Caixa Econômica, financiando, se embrenhando, se enfiando em mais empréstimos para poder pagar as prestações, ou no mínimo da entrada na sua casa própria. Com todo o sacrifício, suor, sangue, passa-se fome. Passa-se eventos e cerimônias importantíssimas como aniversário dos filhos. Tantas coisas que traz alegria e faz parte da família, joga-se para debaixo do tapete ou para o baú, deixa para o futuro. Uma viagem que ficaria marcada na memória do filho faz tempo, por toda a vida. Não se faz. Quando se vê multidões de pessoas em fila indiana, passando frio e fome durante o dia, ou num sol escaldante, para pegar uma senha, para tentar, segundo a burocracia, conseguir se cadastrar para receber um Bolsa Família, um auxílio emergencial, um Auxílio Brasil, ou para receber um número de cadastro da casa própria, ou de um apartamento do governo, ou do federal, ou do estado, ou da prefeitura, quando se vê uma coisa dessa. Não dá para parar e pensar e dizer que isso faz parte do protocolo, da rotina política, é assim, sempre foi assim. Quando você vê um homem com seus filhos no governo, políticos que nunca trabalharam na sua vida, adquirirem mais de 100 imóveis, e todos na contabilidade, no numerário de milhões, pagos em dinheiro vivo, à vista. Como se justifica isso? Como se justifica de onde vem tanta grana, tantos milhões? Não é em débito, não é em cheque, não é em crédito. Não é por aproximação, é dinheiro vivo. Quando você vê uma situação dessa, você acha realmente que você está tendo um governo justo? Um governo que luta por você? Um governo que levanta a bandeira de paz e amor de Jesus Cristo, disso, daquilo, do Senhor, e que cita textos bíblicos? Ou você vê um governo perverso? Ou você vê um tirano no poder? Repito, quando você vê pessoas defendendo o espírito desse governo, e em nome desse governo, se mata a facada uma pessoa do partido oposto, se decapita a cabeça, se agride uma jornalista em um debate ali nos bastidores, porque é uma jornalista, se espanca as pessoas, e esse governo, vendo tudo, ouvindo tudo, presenciando tudo, não vem a público e diz, parem com isso, não façam isso, eu não quero isso, eu não estou pedindo isso, eu sou de Deus. Não, o governo se omite, fica quieto e bate palma, porque ele está
sendo adorado como grande poder. Ele está sendo adorado como um Salvador, como o Messias da sociedade. Porque ele está alimentando esse espírito como os hooligans em outro país da Europa. Esse mesmo espírito que ele está se alimentando, me desculpa como o povo de Israel, mas como o time mais rico e mais famoso de Israel, um time racista. Ele está alimentando um espírito de supremacia, um espírito de agressão, de violência, de gladiadores. Ele pode ser um governante, mas é um tirano ao mesmo tempo. Mas por que tudo isso acontece? Porque existe a magia, existe o impressionismo, existe o ilusionismo, que parece ser sobrenatural, que parece ser fenômeno espiritual, que parece ser de Deus, mas na verdade não passa de uma furada, de um charlatanismo, não passa de um fake news, não passa de uma mentira, não passa de uma dissimulação, não passa, como diz a palavra grega, hipocrisia. Não passa de farisaísmo. O livro de Atos, capítulo 8, versículo 9, foi escrito no ano 31 antes de Cristo. Veja bem. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto. Presta bem atenção. Não seja tolo, não seja burro, não seja bocó, não seja tapado e não seja ignorante em relação a essa questão da mágica ou da magia. O problema aqui não é a mágica, não é os artifícios e os meios e aquilo que ele faz, com que ele trabalha para iludir, para impressionar as pessoas. Esse não é o problema. O problema é você se posicionar, você gostar, querer, buscar, conquistar isso e fazer com que as pessoas adorem você. O problema aqui é você explorar a credibilidade, a fé, a admiração das pessoas. No tempo de Jesus, haviam vários sacerdotes, haviam vários homens que manuseavam, que tinham seus conhecimentos também de cura e de milagres. No tempo de Jesus, haviam vários homens que iam aprender com os hindus na Índia técnicas, rituais, receitas, manuseios de folhas, de plantas, de raiz, de terra, de água, de fumaça, para curar doenças. E esses homens, e daí vai se originar a medicina, que se origina lá no Egito, por toda a África, depois vai chegar no homem branco. E esses homens, então, como eles tinham essa capacidade, esse conhecimento, esse QI avançado, eles eram tidos como deuses. Não tão distante, também o Simão, ele tinha esses conhecimentos e ele praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto. O texto e o contexto não diz que Simão, mágico, ou mago, ele era satanista, ele era feiticeiro, ele era das trevas, ele matava crianças,
ele matava mulheres virgens, ele desmembrava as pessoas, ele matava animais, nada disso. Quando se fala em mago e em magia, liberte-se daquilo que a igreja colocou na sua cabeça, como que se fosse coisas horrorosas, adoração a demônios, ao submundo, ou ao mundo das trevas, beber sangue, essas coisas de louco. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mago, magia, conhecimento. Até mesmo a palavra bruxa não tem nada a ver associado ou atrelado a sacrifícios e a feitiços, a coisas horrorosas, mas sim aquela que detém o conhecimento. Quando nós éramos pequenos, você também, tenho certeza que a sua mãe, não é? Talvez tenha levado você a uma tal benzedeira ou um tal benzedor. Aquele homem que praticamente talvez não tinha nenhuma religião ou nenhuma frequência de igreja nenhuma, ou frequentava uma igreja, no tempo, claro, a maioria católica. Mas essas pessoas davam banho de arruda, não é? Essas pessoas davam banho de capim-santo, não é? Essas pessoas davam banho de aroeira, ou alface para isso, para aquilo, porque são conhecimentos, culturas que se passaram de tradição oral dos seus antepassados, que vêm dos índios, que vêm do povo da selva, do povo da mata, o povo mais sábio do mundo. E nada tem a ver com espírito maligno, demônio, diabo, feitiço ou trevas. Mas uma questão de sabedoria, de conhecimento e de dom e de vocação. Quantas pessoas não foram curadas? Quantas pessoas não ficaram boas? Não se sentiram bem melhor? Quantas pessoas não se sentiram libertas por esses manuseios, por essas práticas que não eram oferecidas a nenhum espírito maligno ou coisa ruim? Quando se fala de magia ou de rituais, nós olhamos para Gideão, quando ele faz o teste para com Deus, ele coloca o algodão seco, se eu não me engano, no seu quintal. E se o algodão permanecesse seco, mesmo que caísse o orvalho durante a noite, isso era uma resposta. Quando nós olhamos para as pessoas que fazem leitura através do jogo de búzios, ficamos então assustados. A repugnância é tal porque vem de religião de matriz africana. Mas no hebraico, na cultura hebraica israelita, temos então a leitura pelas pedras Urim e Tumim, que jogavam-se as pedras e davam a espiritualidade, dava a resposta para o sacerdote ou para o profeta, para dar para o povo. E tantos outros rituais e sacrifícios que foram feitos pelos hebreus, israelitas, judeus, sacerdotes e sumos sacerdotes. Então essa questão do uso de elementos, de materiais, de pedras, de raízes, de folhas, de chás, ou de fumaça, ou de animais, isso nada tem a ver e não quer dizer, não é um indicativo e uma assertiva de que é coisa demoníaca, é diabólica. Não. Porque, na verdade, o diabo, ou o demônio, ou o Satanás, está dentro de quem está manuseando as pedras. Está dentro de quem está por trás da carta. Está dentro de quem está por trás de quem está psicografando. Está dentro de quem está por trás daquele que está profetizando, tendo visão, tendo audição, ou prestando algum tipo de serviço, de adoração ou de trabalho espiritual em prol de alguém, para o benefício de alguém. O mal não está na espiritualidade, o mal está dentro do ser humano, porque o mal é a energia contida, as emoções, os desejos, as inclinações do ser humano. Por isso que Yahshua, Jesus vai dizer que os males do mundo, de onde vêm, ele inquire, ele perscruta, ele pergunta. Os males do mundo vêm do coração do homem. Porque é de lá que saem os homicídios, assassinatos, adultérios, traições, desejos de vingança, de ódio. É lá que sai a corrupção, o amor ao dinheiro, a avareza. É de dentro do ser humano. Pois bem, o Simão, ele era
um excelente mágico. Ele não era um mágico qualquer coisa, porcaria. Ele não fazia apenas um coelho sair de um chapéu. Não. Ele não fazia apenas uma moeda desaparecer na sua mão e na orelha do outro. Não. Ele era bom no que ele fazia. Ele era tão bom, que veja. Ora, havia certo homem, chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto. Aqui já tem um problema. Ele já passava para as pessoas que talvez ele não fosse um ser humano comum. Talvez ele fosse um perispírito ou um espírito. Alguém que veio de outra dimensão, de outro planeta, etc, etc. Ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus, grande, chamado o grande poder. Então você percebe que a população leiga, a população sem conhecimento, a população sem estudo, a população sem sabedoria, a população humilde e simples, se deixa levar, se deixa impressionar pelos truques, pela tecnologia, pela capacidade de ilusão que esse homem tinha, e a própria população vai, na sua ignorância, subentender que aquele homem, Simão, o mágico, ele é grande poder, ele é muito poderoso. Ele é um David Copperfield, ele voa por cima de nós. Ele faz um elefante desaparecer, um Boeing desaparecer, como o David Copperfield e outros mágicos que você vê aí no YouTube, no Facebook, os vídeos dos caras ali ao vivo que começam a se suspender, a plainar, a vencer a lei da gravidade no ar, 1 metro, 2 metros de altura. Como é que é possível isso? Como é que é possível uma pessoa entortar uma colher como o Uri Geller? Como que é possível uma pessoa entortar moeda? Como que é possível uma pessoa parafusar e desparafusar sem o toque das mãos, apenas com a concentração da mente, do cérebro? Seria, como diz a neurociência, os cientistas, que essas pessoas usam uma parte a mais do cérebro que nós não usamos? A parapsicologia, ela explica tudo isso. Mas veja que o fato de ter a capacidade de fazer aquilo que o outro não consegue fazer, ter a capacidade de adivinhar o seu nome, a sua data de nascimento, o seu CPF, ter a capacidade de adivinhar o que você sonhou ou o que você está pensando, isso não quer dizer que você é superior à pessoa, é que você é um Deus. Talvez seja um dom natural. Mas isso não pode ser para você uma ferramenta para você iludir e enganar as pessoas e manter as pessoas na sua mão e tomar dinheiro delas, tomar carro, tomar anel, tomar joia, tomar relógio, tomar pulseiras, colares, tomar dinheiro de grande volume. Como no caso de uma senhora bilionária que tinha vários quadros, não é, de grandes pintores renascentistas e que foi descoberto pela delegacia, pelo delegado, pela investigação. A própria filha, depois que a mãe ficou acamada, a própria filha, junto com as suas comparsas, fizeram então um grupo, uma quadrilha, né, de estelionatários, de ladrões, de bandidos, que foram pedindo 1 milhão, 2 milhões, 200 milhões, 100 milhões, e assim foi. Grande quantidade de pagamentos em prol de adivinhações fajutas, premonições fajutas. Todas as informações da casa e da mãe, da vida, da história, era passada pela filha para as suas comparsas, que se fingiam ser cartomantes, adivinhadoras, não é? Essas coisas. Veja o perigo de você acreditar. Veja o perigo de você acabar cedendo e dando dinheiro para este tipo de prática.
ao qual todos davam ouvido, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o Grande. Ainda que eu quero fazer uma pausa, porque muitas pessoas falam para mim que frequentam a empresa, não é? Mundial do Poder de Deus, lá do Valdemiro Santiago, porque lá o evangelho acontece, porque lá o paralítico anda, lá as pessoas são curadas, lá acontecem milagres, etc. Outras vão dizer que na Universal, Deus é amor, é Assembleia de Deus, cada um vai puxar a brasa para a sua sardinha. Permita-lhes dizer uma coisa. Existe uma passagem onde Yahushua ou Yeshua vai dizer na lata, na face da pessoa. A pessoa vai chegar para ele e vai falar: olha, mestre, em teu nome eu preguei, eu salvei, eu profetizei, em teu nome eu fiz paralítico andar, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu salvei multidões, em teu nome eu fiz curas. Yahushua, Yeshua, Jesus irá dizer simplesmente: aparta-te de mim, porque eu nunca vos conheci. Por que será que Jesus vai dizer isso para essas pessoas que fizeram tantos sinais, prodígios e milagres? Se ele mesmo disse: aquele que crer em mim fará as obras que eu faço e ainda fará maiores do que estas. Se ele mesmo disse: tudo o que pedirdes em meu nome, crendo recebereis. Se ele mesmo, Yahushua, Yeshua, Jesus, disse que estes sinais seguiriam aos que crerem. Em meu nome expulsariam demônios, curariam paralíticos, enfermos, colocariam as mãos sobre os enfermos, seriam curados, os demônios sairiam. Ora, se as pessoas estão vivendo, cumprindo aquilo que Jesus disse, por que que agora, nesse momento tão decisivo de um passo para a eternidade com ele, ele vai dizer a essas pessoas, operadoras de milagres, de curas e de bênçãos: aparta-te de mim, cai fora, eu nunca vos conheci. Será que Jesus então tem transtorno bipolar? Ou ele tem Alzheimer, ele esquece das coisas? Não é nada disso. O problema já disse que o problema não é o dom que a pessoa tem. E disse ontem, independente de ser evangélico ou católico, independente de ser kardecista, independente de ser da Umbanda ou do Candomblé, independente de ser de qualquer religião. A questão é você fazer das coisas de Deus comércio. Essa é a grande problemática. Por quê? Porque em Mateus 10, 7, 8, o próprio Yahushua ou Yeshua, Jesus vai ensinar: curai os enfermos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos, com uma condição: de graça recebestes e de graças dai. Quem é que está fazendo isso hoje? E mal o faz, quando a maioria é tudo placebo, efeito placebo. É só uma sensação. Quem está fazendo as coisas de graça hoje, por amor e por vocação? Todas as igrejas que você entra hoje, assim que você põe o pé para dentro, nos bancos e cadeiras já tem um envelope. Vai na Renascer para você ver. Já tem todos os envelopes lá para você pegar. É uma indução para você já automaticamente pegar o envelope. E também, Jesus vai dizer isso às pessoas curandeiras, não é? As pessoas que usurpam, tripudiam, exploram, manipulam a fé e o bom coração, a ingenuidade das pessoas
como o Simão fazia, ao ponto de ser adorado como um Deus, assim como os caras gostam de ser adorados como um Deus. Jesus vai dizer, quando ele enviou os 70 e eles retornam, Jesus diz a eles, e eles voltam extremamente empolgados, olha, mestre, igualzinho quando o Senhor fez. E Jesus, o quê? Olha, eu coloquei a mão sobre um demoniado, o demônio saiu. Dessa vez foi embora, caiu fora. Eu tive autoridade e poder. Olha, mestre, eu fiz com um paralítico levantar e o paralítico levantou na mesma hora. Aquele que tinha a mão mirrada dessa maneira, eu falei, mão, volte ao normal. E os dedos, os artelhos, os nervos, as ligações foram se soltando e a mão da pessoa voltou ao normal. E eu apenas soprei sobre os olhos de um cego, ele veio a enxergar. Eu soprei no ouvido do surdo, ele veio a ouvir. Eu apenas encostei na boca de um mudo e ele falou, mestre, essa agora é da pesada, é bomba, essa é terrível. E eu apenas encostei no cadáver e disse, volte à vida. E o morto voltou à vida. E aquela empolgação, aquela coisa descontrolada, sabe? Aquela alegria exacerbada, não é? E Jesus olha fixamente para eles e diz, então quer dizer que vocês estão extremamente excitados e felizes porque ocorreram os milagres através da imposição de mãos, da oração de vocês. É isso? Claro, agora nós vamos arrebentar. Jesus disse, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vou jogar um pouco de água fria nesse calor aí. Alegrai-vos antes pelo vosso nome estar escrito no livro da vida. Alegrai-vos antes pelas ações de ética, de caráter, de fidelidade, de respeito, de justiça e de verdade, que contribuirá para que o nome de vocês no livro da vida continue ainda legível e não esteja opaco ou apagando de lá. Porque não é o fato de curar um cego, um aleijado, um paralítico, ressuscitar uma pessoa, não é o fato de você fazer um grande milagre extraordinário através de um dom, alguma coisa, que isso garante que você é um homem de Deus, que você tenha caráter, que você tenha a humanidade dentro de você ou a conversão. Quantas pessoas que tentaram dividir a luz com as trevas e não deu certo. Quantas pessoas que tentaram subordinar a espiritualidade. Quantas pessoas que acreditaram que tinha uma poupança ou um crédito com a espiritualidade, porque trabalhavam o dia inteiro ou todos os dias para a espiritualidade. Curando um, curando o outro, operando um, operando o outro, fazendo isso, fazendo aquilo, e era aclamado como grande homem, como no caso do João de Deus. Mas acreditou no seu próprio engano e engodo, achando que tinha um crédito, que tinha uma poupança de misericórdia, uma poupança de livramento e uma redoma. Então, nessa crença, ele acreditou que os espíritos talvez estivessem dando um auxílio para ele, ou que a misericórdia de Deus seria tão tolerante que seria eterna no quesito aos crimes racionais que ele fazia. Estupros, aliciamento, abusos com mulheres, etc, etc. Não se pode misturar as coisas. Da mesma fonte que sai água doce, não pode sair água amarga. Não se coloca vinho novo em odre velho. E nem se costura remendo novo em pano velho. Portanto, o fato de alguém fazer algo que aos seus olhos é impressionante e extraordinário, não significa que essa pessoa está 100% com Deus. Não significa que essa pessoa não tenha um coração maldoso,
Não seja racista, não seja xenofóbica, não seja homofóbica, não seja um tarado, uma tarada, não seja um estuprador, um abusador, ou um pedófilo, ou um pederasta. Não seja um corrupto e um amante do dinheiro, da grana, do poder, dos status, dos carros importados, das mansões, das piscinas, das cabeças de gado. Então você deve tomar muito cuidado. E você deve buscar a Yahweh na sua casa. Você deve buscar Yahushua na sua casa. Você deve buscar Yeshua, Jesus na sua casa. Você deve ter um comprometimento, uma intimidade com o Espírito na sua casa. E aqui. Porque dentro dessas gaiolas, dentro dessas arapucas, dentro desses centros de zoonoses, temos toda espécie de cachorro cheio de sarna, cheio de raiva, de pulga, de carrapato, toda espécie de bicho fétido e selvagem, louco para te morder, louco para te rasgar, e louco para beber o teu sangue, e louco para comer o teu dinheiro e a tua alma. Voltemos ao texto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, o mágico, que também havia se convertido, não é? A fé ao Messias, fé a Yahushua. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aqueles sobre quem eu impuser as mãos recebam o Espírito Santo. Nós temos na versão grega essa mesma escrita, que quer dizer assim, Atos 8, versículo 18. Teomai de Simon Roti Kiredia. Epiteses, apóstolos, Kire, Didomai, Didome Pneuma, Radios, Prospenron, Autos Cremar, Queimar. Versículo 19. Petrus de pros otos, eponson argirion, eien, sin sol, es apoleia roti, momizo, que tal mai, dia, crema, doreia teus.
Ou seja, vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo. Ofereceu dinheiro. Respondeu Pedro: o teu dinheiro seja para contigo, para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dinheiro, o dom de Deus. Veja a observação do mágico, mesmo ele tendo acreditado em Deus na pregação de Filipe, agora ele vai lidar de frente com pessoas mais experientes no Evangelho, mais safas, mais sábias e que sabem discernir bem as coisas. Mas em alguns casos aqui eu acho que Pedro foi bem sistemático, meio que ignorante com ele. Mas veja, ele tinha aceitado a Jesus, ele tinha, entre aspas, se convertido, ele tinha crido naquilo tudo. Será que ele tinha acreditado? Ele quis entrar para esse novo clube, ou para essa nova sociedade, para essa nova comunidade, religião, como alguém que tem fé em Deus, ou como alguém que está visando o que ele pode tirar de lucro dali, ou o que ele está vendo que pode agregar, pode somar como mais uma ferramenta propulsora e promissora para ficar rico, se dar bem e ganhar dinheiro. Quando vocês não procuram um emprego, não procuram um trabalho, quando vocês não estudam, quando vocês vão para as drogas, para o crime, quando vocês vão para a vagabundagem, e depois, sem eira nem beira, sem qualificação profissional, porque não terminou os estudos, não tem qualificação, não consegue entrar no mercado de trabalho, seguir uma carreira, seguir uma função, seguir um passatempo laboral, aí vocês vão para a igreja. A igreja tem um exército de ex-vagabundos do mundo que viram uma oportunidade de ganhar dinheiro sem fazer o mínimo de esforço, a não ser contar algumas histórias do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, a não ser contar algumas histórias de personagens como Abraão, José, Josué, Moisés, dos profetas, da Torá, e contar histórias do Pentateuco ou histórias do Testamento ou do personagem Jesus e seus apóstolos, as curas, os milagres, etc. E elaborarem campanhas miraculosas, tirar dinheiro, envelope, voto, sacrifício, oferta, propósito, essas coisas todas, para assim poder ganhar a vida. Então, quando Simão pensa que está dando uma sacada inteligente, tentando levar essa novidade, levar esse renovo, levar, não é, esse movimento para Pedro. Pedro já era escolado, porque Pedro, no começo, ele, em Atos 3 e 4, ele recebia milhões em grana, em dinheiro, e não ficava para ele. Ele dividia, ele compartilhava para as pessoas que não tinham. Esse era o coração propulsor da primeira igreja, comunidade dos santos, dos seguidores de Yahushua, de Yeshua. Porque ele ensinou a fazer isso na multiplicação dos pães. Ele era o oposto daquele que tem uma visão financeira, econômica, e quem tinha essa visão financeira e econômica foi o próprio Judas Iscariotes, que se lascou quando tentou levar Jesus, digamos, para o lado da direita, levar Jesus para o lado
da monarquia, do império, leva Jesus para a negociata, para a política, leva Jesus para a religião. Porque Jesus tinha as qualificações de sinais, de poder, de curas, que os sacerdotes, os sumos sacerdotes não faziam como ele fazia. Então ele seria um grande personagem público que traria grandes eleitores para o império, que traria grandes fiéis ao judaísmo. Seria um Deus para Roma e para o judaísmo. Mas Jesus quebrou isso. A mesma coisa acontece aqui agora com Pedro, e Pedro quebra isso, porque Pedro vai dizer para ele: vendo Simão, porém, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aqueles sobre quem eu impuser as mãos recebam o Espírito Santo. Então a coisa era tão poderosa, era tão linda, era tão bonita, que sobrepujava, que era superior a nível das dimensões espirituais. Algo que quando os apóstolos impunham as mãos, a pessoa recebia. Era algo impressionante, que deixava as ilusões, os truques de magia, de mágico, técnicas de ilusionismo de Simão para a segunda, para a terceira, para a quarta, para a quinta plateia. Simão acaba então de perder o seu ibope, acaba de perder então a sua fama, o seu marketing e publicidade está indo para a vala, para o buraco, porque agora talvez o que Simão levasse 1 hora para fazer, não é? Pedro e João estão fazendo em questões de milésimos de segundo. As pessoas estão enxergando, estão falando, estão ouvindo, outras estão recebendo o dom do Espírito Santo. E isso chama a atenção do comércio, chama a atenção do homem que tem um olho clínico para tomar dinheiro das pessoas e ficar rico. Da mesma forma, o Evangelho de Yahshua, ou a grande e poderosa graça da Torá, também chamou a atenção dos fariseus, também chamou a atenção do Edir Macedo, também chamou a atenção do Valdemiro Santiago, também chamou a atenção do Romildo Raimundo Soares, ou Raimundo Romildo Soares, o R.R. Soares, também chamou a atenção do já falecido Davi de Oliveira Miranda, também chamou a atenção do já falecido Manuel de Nóbrega, também chamou a atenção, eu não sei se é Manuel de Nóbrega, uma coisa assim, chamou a atenção dos califas, também chamou a atenção dos ayatolás, com todo respeito à religião muçulmana, aqui no Brasil, só para fazer uma comparação de poder religioso, também chamou a atenção dos ayatolás, ou dos faraós, ou dos poderosos, não é? Da Assembleia de Deus. Eu vou comparar esses homens com os ayatolás. Chamou a atenção desses grandes gangsters da religião gospel e evangélica do Brasil. Evangelho, oração, cura, milagre, poder, pregar inferno, diabo, céu, isso dá dinheiro, porque o povo é ignorante mesmo, o povo acredita mesmo, então vamos enfiar capeta, diabo, cura, milagre na cabeça do povo e vamos ficar ricos. Bispo Primaz Samuel Ferreira, da Igreja Assembleia de Deus do Madureira. Bispo Samuel Ferreira, da Assembleia de Deus Adebrais, aqui do Braz Acelso Garcia. Bispo José Wellington Bezerra, o grande chefão, o poderoso chefão, o Deus da Assembleia de Deus Ministério do Belém. E tantos outros por aí, doutores, bilionários,
às custas das historinhas, das histórias, das fábulas, das lendas, das mentiras, da fanatização, da bitolação, são os verdadeiros magos, os verdadeiros simãos da vida, da atualidade, da igreja evangélica e gospel neste país. E todo esse dinheiro, toda essa grana que vocês carregam na cueca de vocês, todos esses bilhões que vocês têm, desde o carro luxuoso até o cachorro, o gato, o peixe, até a planta, até a mistura, a comida, todo o luxo que vocês têm, subtraído do sacrifício e do sangue dos membros e dos leigos das igrejas de vocês. É um dinheiro maldito na mão de vocês, porque vocês são malditos, vocês são o que há de mais tóxico, sem vida, podre dentro de um pântano. Vocês são piores do que os córregos sujos das comunidades que tem por esse Brasil. Sem saneamento básico, sem encanamento. Vocês são piores do que todo o insumo que esteja dentro dos aterros sanitários deste país. Porque vocês furtam, roubam através da eloquência, da dicção, do convencimento, da hipnose, da sugestão, da pregação mentirosa que vocês pregam e envenenam, intoxicam e endoecem a mente dos incautos, dos ignorantes, dos simples de coração da igreja de vocês. E é por isso que vocês, quanto mais dinheiro aparece, mais vocês querem. Vocês são os verdadeiros dependentes químicos, drogados piores do que em crack, em dinheiro. Vocês amam o dinheiro. Por isso que em um ano está o Lula no altar do bispo Samuel Ferreira da Assembleia de Deus de Madureira. Antônio Garotinho denunciou, colocou a foto, bateu a foto e escancarou para o mundo. Em 2018, em 2021, o senhor bispo Samuel Ferreira, sorrindo abraçado com o candidato Luiz Inácio da Silva, ou Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula, lá na sua casa, vocês de máscara, abraçando, tomando um café de tapinha, e sorrindo e dando as mãos. Já foi na sua igreja, no seu altar. Como a Dilma Rousseff já foi na sua igreja, no seu altar. Tanto o senhor quanto o José Bezerra, o Wellington, os dois califas, os dois faraós da igreja Assembleia de Deus, um do Belém e um do Madureira, os dois, bem como o Valdemiro, a R. Soares, Estevão Hernandes e Edir Macedo. Toda essa corja aí, e Malafaia, todos eles, já sentaram com o PT, já comeram com o PT, já beberam com o PT, já riram com o PT. E hoje, talvez porque o PT fechou as portas, ou fechou o cofre, fechou a carteira, então o PT agora é comunista, o PT é do diabo, o PT vai fechar igrejas, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Vocês pagarão um preço muito árduo diante da eternidade, da espiritualidade, diante de Deus. Vocês ainda serão encarcerados e presos e processados, porque com Deus não se brinca, com a Bíblia não se brinca, com o nome do Eterno não se brinca, com o nome de Yeshua ou Yahshua não se brinca, com as entidades não se brincam, ofendendo com intolerância racial a fé de matriz africana, com as entidades não se brincam, com a fé do povo não se brinca, com a crença e o credo das pessoas não se brincam, com a crença e a fé dos membros da Assembleia de Deus, da Deus e Amor, da Congregação, da Universal, da Mundial, da Renascer, da Paz e Vida, não se brinca. De Deus não se zomba, está escrito, senhores. O próprio Deus começará a permitir e abrir
e abrir os seus erros, os seus pecados, as suas sujeiras, as suas nojentices, as suas corrupções, através de advogados, através de investigadores, através de pessoas que nem da igreja mas do mundo, que colocarão vocês atrás das grades para vocês pagarem tudo o que vocês fizeram até hoje e estão fazendo com o nome de Deus, com o nome de Jesus, com o Espírito Santo, com a fé católica, com a fé de religiões de matriz africana, com a fé protestante, com a fé evangélica. Então Simão queria comprar o dom do Espírito Santo. E ele foi repreendido. Pedro disse, Pedro, porém, lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Não se compra Deus, presta atenção, ô crentaiada, não se compra cura, não se compra milagre, não se compra oração, não se compra revelação, não se compra profecia, não se compra bênção, não se compra unção com óleo, com água, não se compra batismo, não se compra casamento, não se compra nada disso. Porque Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, porque estamos no tempo da graça de Deus. Já foi pago um preço muito alto, que é o preço de Jesus na cruz do Calvário por você, por mim, por todos nós. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Então Pedro sabia que o coração do mago Simão estava focado em lucro, em dinheiro, em negociata. Vou repetir de novo. Assim como Pedro está dizendo, o coração do mago Simão é um coração que não é reto diante de Deus. Quando você paga o seu dízimo em dinheiro, quando você passa o seu débito, o seu crédito, ou por encostar, quando você assina folha de cheque, quando você assina termos de doação voluntária para Renascer ou para qualquer uma dessas arapucas, quando você compra o escudo da fé, o carnê de Gideão, o carnê da Trindade, quando você compra o feijão mágico, a água mineral universal, quando você compra essas relíquias, essas quinquilharias, não é? Desse shoppingzinho vagabundo, mequetrefe, sabe? Fake news, xing-ling das igrejas, para ter bênção na sua casa. Quando você participa dessas correntes ou campanhas nessas igrejas, você está com o coração abominável, você está com o coração em pecado, você está com o coração cheio de rap, que é pecado em hebraico, com o coração cheio de erro, com o coração cheio de corrupção, cheio de engano, cheio de mentira. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez ele seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão, lhes disse, rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizaram muitas aldeias dos samaritanos. Vamos encerrar a live por aqui. Então, você veja que o Pedro, ele vai instruir o Simão, porque Pedro percebe que a ficha de Simão, o mágico, cai. E agora o Simão entra em pânico, em desespero, fica perturbado com as palavras que Pedro disse. Você não tem parte nesse ministério, porque o teu coração é um coração que está em pecado. O teu coração está focado em dinheiro, em bens materiais. O teu coração, pior ainda, está querendo
comercializar as coisas espirituais. Não é assim que funciona. Ou você se converte, ou você se arrepende, ou você vai viver na perdição do teu dinheiro. Seja esse dinheiro para você como perdição. Veja você mesmo, faça uma autoanálise da igreja evangélica hoje, ou da igreja cristã ou católica hoje. Compare essa igreja com a igreja de 40 ou 50 anos atrás. Vê se ela é a mesma igreja. Vê se os irmãos são os mesmos. Vê se a fala, vê se a comunicação, vê se o espírito, as personalidades, vê se aquele calor humano de comunidade, comunga, aquela união, aquela coisa bonita de irmandade ainda tem na sua igreja. Veja se hoje não estão mais capitalistas, se não estão mais egocêntricos, cada um pensando no seu problema, no seu carro, na sua casa, no seu estômago, no seu ventre. Veja se não estão em competição. Eu dei tanto valor, então eu ganhei mais que você. Eu sou mais abençoado, você é amaldiçoado. Veja se não estão menos amorosos, ágape, e estão mais racistas, e estão mais políticos, estão mais religiosos, estão mais sistemáticos, estão mais frios, porque perdeu o amor. Então, o Pedro vai dizer que ele tem que se converter, o mágico. Não é o Pedro que vai salvar a alma ou a vida do mágico, do Simão. Mas é o Simão que tem que se converter, se julgar, se refletir, abandonar tais coisas, tirar da sua cabeça e entender que a espiritualidade, ela não é uma negociata, ela não é uma nota promissória, ela não é uma agiotagem, ela não é um contrato de compra e venda com dinheiro, toma lá da cá, eu te dou e tudo vai acontecer agora. Você tem que parar de depender a sua salvação, a sua vida, o seu pensar, os seus desejos, as suas atitudes, os seus propósitos, as suas tomadas de decisão, de depender que alguém fale por você, que alguém diga se é certo ou errado. Pedro deixou isso para que o Simão tomasse a sua decisão. Não adianta tão somente se arrepender, se perturbar, chorar ou ter remorso e no outro dia estar fazendo a mesma coisa. Não adianta dizer para Deus que você vai largar essas empresas, largar esses covis de ladrões. Não adianta você dizer para Deus que você vai largar essas bocas de fumo, essas biqueiras chamadas de denominação. Não adianta você dizer que vai sair dessas facções. Não adianta você dizer que vai abandonar esses lugares de milicianos do céu. E no outro dia está fazendo a mesma coisa, tudo de novo. Lembra? Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não adianta falar da boca para fora. Não adianta nem derramar lágrimas e chorar. Não adianta você usar de ardis psicológicos e emocionais. Você tem que tomar atitude de prática. A fé sem obra é morta. Não vou mais, não vou mais. Acabou. Deixa de ser o patrocinador de todo esse império, de todo esse tráfico gospel, de todo esse tráfico religioso. Deixa de ser drogado. Deixa de ser dependente, não químico, mas dependente religioso. Deixa de ser viciado em campanha, em envelope, em dar dinheiro, em adorar, em ovacionar apóstolo que não é apóstolo, pastor que não é pastor, ancião que não é ancião, igreja que não é igreja, evangelista que não é evangelista, diácono que não é diácono, freira que não é freira, monge que não é monge, padre que não é padre. Deixa de ser idiota e de ser trouxa e tenha uma experiência, um relacionamento, você, profundo com a espiritualidade na sua casa.
liberte-se dos encantamentos, liberte-se das magias, liberte-se dos augúrios, liberte-se das visões, das profecias falsas, fake news, xing-ling, paraguaia, com todo respeito ao pessoal do Paraguai. Liberte-se das coisas inventadas pela mente, elaboradas pela mente desses caras, desses profissionais, desses estelionatários, malandros e vagabundos que aparecem como se fossem homens de Deus e não são. São pilantras que não querem trabalhar, mas querem engordar, querem colocar filho no mundo e dar o melhor para o seu filho, desde o tablet, da roupa, do tênis, da alimentação, da escola particular ou em outro país, ou dar uma empresa no nome do filho, dar uma escola, dar um zoológico, dar um posto de gasolina, dar uma editora, dar uma livraria, e o teu filho tem o quê? Está na hora da igreja se despertar de verdade e cair fora dessas falanges, cair fora dessas maracutaias que se propalam e se propagam e se dizem ser igrejas do Senhor, quando na verdade não passam de CNPJs num cartório da vida. Que Deus te abençoe, te ilumine, te guarde e te liberte. Que Deus abra a sua mente, abra os teus olhos, os teus ouvidos espirituais. Cuidado com os magos, com os mágicos de hoje, que iludem você, tanto na religião quanto na política. Não se deixe drogar, não se deixe inebriar, não se deixe entorpecer, não se deixe entorpecer pelas mentiras políticas desses homens. Que Deus abra a tua mente, que Deus te guarde, que Deus te ajude. Até a próxima live.